Qualquer pessoa que tenha lido alguma coisa sobre física quântica, inevitavelmente vai constatar que a física quântica contém muitos mistérios. Mistérios ainda não explicados pelos físicos. A física quântica é uma física de mistérios. Mistérios que vão além daqueles mistérios sobre os quais você ouve os próprios místicos e os religiosos falarem. Vão além disso. Mistérios que não podem ser compreendidos sem referência a fundamentos metafísicos. Se você fosse até uma das grandes universidades, até a Sorbonne ou em Cambridge, por exemplo, e lá você ouvisse a conversa entre dois doutores de física sobre física quântica, certamente você ouviria coisas bem mais esotéricas, bem mais metafísicas do que aquilo que você ouve numa conversa entre dois crentes quando eles falam sobre o reino dos céus. A física quântica é mais abstrata, é mais transcendente, é mais metafísica do que os próprios assuntos da religião e da mística. Se você é um físico, então você sabe sobre o que eu estou falando. Você sabe que tudo isso é verdade. Que a física quântica é uma física de mistérios. Sistematicamente, os físicos, e aqui eu tenho em mente os físicos clássicos, de mente fechada, eles negam que a física quântica tenha fundamentos epistemologicamente transcendentes. Eles negam fundamentos metafísicos para a física quântica. Por conta desse comportamento intelectualmente reducionista e preconceituoso, esses físicos rejeitam qualquer coisa que envolva a consciência. E por tabela, qualquer coisa que envolva espiritualidade. Através dos meus vídeos aqui no YouTube, e também através dos meus livros, dos meus cursos, eu venho sistematicamente denunciando essa gente, que eu chamo de os menudos da física. Veja, enquanto esses físicos clássicos não explicarem esses mistérios da física quântica, intelectualmente, eles não têm moral para refutar nem os fundamentos metafísicos para a física quântica e nem a espiritualidade. Eles também não estão intelectualmente qualificados para refutar transcendência. Entre os mistérios presentes na fenomenologia quântica, um deles, em especial, causou e vem causando mais perturbação entre os físicos. É o chamado colapso da função de onda, que ocorre durante o processo da observação da partícula, lá no laboratório. Veja, antes de a partícula ser observada no laboratório, ela existe num estado de emaranhamento quântico. Uma realidade sem tempo, sem espaço, onde as coisas surgem do nada, desaparecem no nada, numa condição transcendente, metafísica, invisível, imponderável, incomensurável, intangível. Nessa condição, a partícula não se encontra em lugar nenhum.
e em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela se encontra num estado de superposição. E você estudou isso lá na física do 2º grau, quando você estudou interferência de ondas. Então, quando a partícula é observada através de um aparelho, ocorre aquilo que os físicos chamam de colapso da função de onda. Quando então a partícula perde o seu estado de superposição e passa a existir na realidade física, na realidade material, a existir no tempo e no espaço. Ela sai do emaranhamento quântico e vem para o nosso mundo, quando ela entra em contato com uma consciência. Porém, a materialização da partícula só ocorre se alguém estiver presente manipulando o aparelho, observando o aparelho. Se não houver ninguém ali, junto do aparelho, a partícula não se materializa. E isso é bem conhecido através de um teorema, de uma teoria famosa de John von Neumann, chamada de a cadeia de von Neumann. John von Neumann, Prêmio Nobel de Física. Em cima da cadeia de John von Neumann e através dos estudos de Eugene Wigner, também Prêmio Nobel de Física, que eu falo isso, fundamentado nisso. De longe, o colapso da função de onda é disparado, o fenômeno mais mal assombrado, mais fantasmático da física quântica. É a consciência do observador que faz a partícula se materializar. Não é observação pura. Essa tese foi sustentada por eminentes físicos, né? Como eu já falei, John von Neumann é húngaro e Eugene Wigner, que é alemão. Isso tem um significado fantástico para a história da ciência. Pois, pela primeira vez, a consciência foi admitida como um objeto de ciência. Até então, para a ciência, a consciência não existia. Ela não passava de um epifenômeno do cérebro. A consciência, a imaginação, a intuição, as grandes catedrais, as grandes sinfonias, a medicina, a astronomia, as grandes pontes, os grandes computadores, tudo isso foi construído pelo cérebro. Dá para acreditar numa coisa dessa? Porque a consciência, segundo esses físicos, é produzida por processos físicos, eletroquímicos, com base numa estrutura molecular cerebral. Mas, infelizmente, esse significado em que, ao entrar em contato com a consciência do observador, a partícula se materializa, esse significado não foi nem compreendido, nem considerado pelos físicos, que continuaram a explicar o colapso da função de onda somente com base nos processos físicos da observação, que é a física clássica, praticamente. Ao negar a participação da consciência do observador no processo da observação, no processo do colapso da função de onda, muitos físicos fazem isso com base no argumento da descoerência quântica, algo sem consistência lógica e sem fundamento epistemológico. Trata-se de um esquema absurdo, por meio do qual se pretende admitir que seja possível uma observação sem a presença de um observador. O argumento em cima da descoerência quântica está fundamentado nisso. Trata-se de admitir a existência de um relógio sem um relojoeiro, a existência de um ovo sem a galinha. É uma coisa intelectualmente hilária
para os filósofos. Essa vesguice intelectual já foi exaustivamente denunciada por mim, através de muitos vídeos publicados aqui mesmo no YouTube, através dos meus livros, dos meus cursos. Então, aqui, agora, não é o caso de eu perder o meu tempo com essa miopia intelectual e mais uma vez provar que eles estão errados, porque isso já foi feito. Como eu estava dizendo, não obstante a física quântica exigir a presença da consciência no esquema da observação, infelizmente, ela continua sendo ignorada pelos físicos. Por puro preconceito intelectual, por puro dogma científico. Caso os físicos tivessem dado a merecida importância para a participação da consciência no processo do colapso da função de onda, hoje, nós teríamos condições científicas de ir bem mais fundo na solução dos nossos problemas e na concretização dos nossos projetos, tanto quanto na cura das nossas doenças. Foi isso que nós perdemos. Lá em 1926, quando os físicos toparam com o processo do colapso da função de onda, naquela época, era para a história da ciência ter tomado um rumo diferente, caso a consciência tivesse sido incorporada na canônica da física quântica, na praxis científica. E hoje, então, nós estaríamos resolvendo muitos problemas. Problemas relacionados com as nossas atividades e os nossos relacionamentos através da física quântica. Problemas relacionados com a nossa condição psíquica, a nossa saúde, a nossa família, a nossa empresa, os nossos projetos, os nossos objetivos, etc. Se lá em 1926, 1927, no Congresso de Copenhague, os físicos tivessem incorporado a consciência na canônica da física. Mas, infelizmente, a materialização da partícula pela consciência, por meio da observação, não foi devidamente considerada. E então, a carruagem passou e os físicos ficaram comendo pó na beira da estrada. Lá naquela época, em 1927, os físicos perderam o time em relação à utilização da física quântica na vida prática, através da consciência e dos processos que ela engendra. Anton Zeilinger, físico austríaco, ainda vivo, que foi aluno no grande físico norte-americano Richard Feynman, prêmio Nobel, Anton Zeilinger, em seu laboratório em Viena, conseguiu produzir um estado de emaranhamento quântico numa molécula de fullereno que tem 60 átomos de carbono. É uma coisa enorme comparada com as dimensões de uma partícula quântica. Entre elétrons, prótons e nêutrons, a molécula de fullereno contém 1080 partículas. Em relação às diminutas dimensões espaciais, onde os processos quânticos são detectáveis, a molécula de fullereno é praticamente uma macro-realidade. Ora, sendo assim, então, entre essas tantas partículas da molécula de fullereno, isso é importante, hein? A presença do campo quântico eletromagnética é bastante considerável. É onde existe um campo quântico eletromagnético, os férmions, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, interagem com os bósons desse respectivo campo quântico eletromagnético, que são os fótons. E quando isso acontece, então a partícula perde o seu estado de superposição e se materializa automaticamente.
É isso que acontece através do esquema que os físicos chamam de descoerência quântica. Uma partícula lá no estado de emaranhamento, quando entra em contato com um campo quântico eletromagnético, ela entra em descoerência e se materializa. E os físicos sobre os quais eu estou falando acham que isso acontece à revelia da consciência do observador. E quando eles fazem isso, eles usam a descoerência quântica como um argumento para negar a participação da consciência no esquema da física quântica, da fenomenologia quântica. Portanto, não era para a molécula de fullereno existir num estado de emaranhamento quântico, uma coisa sendo tão grande, assim como o físico Anton Zeilinger constatou. Isso não deveria acontecer, segundo esses físicos que negam a consciência no processo quântico. Porque os físicos sabem disso. Podem perguntar para eles. Ora, se uma estrutura molecular tão massiva, com 1080 partículas, como é a molécula de fullereno, é capaz de apresentar processos quânticos, então os processos quânticos deverão estar presentes também na macro-realidade humana. Porque a partícula de fullereno, em relação à partícula quântica, é imensa. É considerada uma macro-realidade, tanto em termos de massa, quanto em termos de espaço. E a parte melhor disso tudo é a seguinte: Anton Zeilinger constatou, perplexo, que para a molécula de fullereno perder o seu estado de superposição, bastava tão somente que o observador tivesse alguma informação sobre ela, alguma informação sobre o estado dessa molécula, sem precisar observá-la. Você está manjando o negócio? Basta que a mente interaja através de uma informação com a partícula que está no estado ainda virtual, porque ela está no emaranhamento, para que ela se materialize, sem precisar um instrumento de observação. Esse experimento demonstrou que a molécula de fullereno se materializa não porque é observada, mas porque a consciência de alguém interage com ela informacionalmente. É claro que Anton Zeilinger utilizou toda a sua parafernália instrumental no seu laboratório para observar a partícula. Só que, através desse esquema, ele retirou evidências consistentes, cientificamente consistentes, de que, se de alguma forma a mente da pessoa tiver alguma informação sobre aquela partícula quântica, isto já é suficiente para ela se materializar, independente se ele está ou não participando da observação. Repito, mesmo que o observador não tivesse participado da observação da molécula, mas que tivesse apenas a informação sobre o estado da molécula, isso já era suficiente. Eu não estou falando nada diferente daqui do que o efeito placebo. Te dão água com açúcar e mentem para você que é um remédio para curar uma doença que você tem. E você não sabe que é água com açúcar. Mas você desenvolve a crença de que ali dentro tem um princípio ativo. Ali, naquilo que eles falaram que era remédio, mas é água com açúcar. Mas você acha que ali dentro tem um princípio ativo que vai curar sua doença. E você toma aquilo, faz o tratamento e os cientistas verificam que de fato, a sua doença foi curada. Eu estou falando aqui de homeopatia. De fato, isso aqui chama-se o fenômeno colapso da função de onda. E tem mais.
Depois, é retirado o sangue do paciente que ficou curado com uma coisa que só existia na cabeça dele. E o exame de sangue mostrou a presença química daquela substância que não estava no medicamento, mas que o paciente achou que estava. Ele materializou. E essa constatação é cientificamente já bastante trivial. Não está mais sob júdice. Esse experimento de Anton Zeiling demonstrou, né, que o processo aqui é semelhante. Basta você ter uma relação mental com a coisa. Isso é uma evidência forte de que a mente humana atua nos processos quânticos. Esta é a primeira evidência. Com base no princípio da simetria, que exprime uma invariância das leis, e os físicos sabem do que eu estou falando aqui, isso significa que, estando na consciência, então os processos quânticos também estão nas atividades humanas. O experimento de Anton Zeiling mostrou que a consciência contém a fenomenologia quântica. E se ela contém o poder de interagir com os processos quânticos, então nós podemos utilizar a nossa consciência também nas nossas atividades humanas. Obviamente, nós não temos partículas para materializar na nossa realidade. Nós temos projetos, sonhos, objetivos, metas, curas, superações. Essas são as nossas partículas que nós temos que observar na nossa realidade humana. Esses experimentos realizados com a molécula de fullereno mostram que a consciência é capaz de atuar sobre as coisas, atuar sobre os lugares, atuar sobre a consciência das outras pessoas, sem tempo, sem espaço. Se a consciência tivesse sido incorporada na praxis científica, em especial incorporada na física, lá em 1927, por ocasião do Congresso de Copenhague, hoje, nas nossas atividades e nos nossos relacionamentos, nós estaríamos fazendo uso da consciência, um uso quântico da consciência, de um modo bem mais profundo e bem mais abrangente, para resolver os nossos problemas e concretizar os nossos projetos. Já é tempo de os físicos clássicos, esses que ficam reduzidos apenas a um positivismo materialista, por tudo o que está acontecendo no mundo, por tudo o que já aconteceu até aqui, por tudo o que está sendo descoberto no campo da ciência, por todos os grandes mistérios que a física quântica trouxe no próprio arraial da física, por tudo isso, já é tempo de reconhecer que a consciência, quando ela tem o poder de materializar a partícula através do colapso da função de onda, ela também tem o poder de ser utilizada nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos. Então, a física quântica é também uma física da consciência. E quando nós consideramos que a consciência é a essência do ser humano, e a essência é o espírito, então, por tabela, a física quântica é também uma física da espiritualidade. Tenho dito. Vocês já me conhecem
dos meus vídeos, dos meus cursos, dos meus textos, sabem que eu investi mais de 25 anos, quase 30 anos da minha vida na pesquisa de como os processos quânticos garram na vida prática, como eles surgem na nossa vida e como é possível utilizá-los como ferramenta para concretizar projetos e para resolver problemas nas nossas atividades e nos nossos relacionamentos. A síntese desse trabalho eu escrevi neste livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Aqui você vai encontrar um bocado de coisas de como você, assim mesmo como você está, você é capaz de utilizar a física quântica na sua vida prática. Uma linguagem absolutamente compreensível, sem precisar de nenhum requisito universitário. Você não vai encontrar esse livro em lugar nenhum. Você só adquire comigo através de um link que está aí embaixo. Eu também pesquisei o efeito psíquico das cores nos ambientes. Porque cor é fóton. E o fóton é o quantum de energia. Portanto, a cor sendo quantum, ela tem um fundamento quântico. E nesse estudo aqui, eu analiso como é que as cores presentes nos ambientes, nos objetos, no tapete, no teto, na cortina, nas paredes, atuam sobre o psiquismo humano. Eu estudo 28 cores diferentes, não tem um livro no mundo inteiro que faz isso. E extensamente, o livro ele tem 430 páginas. E se você então trabalha com cor e quer criar ambientes cromáticos para a produtividade psíquica através do efeito psíquico das cores, este livro tem uma fundamentação científica rigorosamente verdadeira. Também você não encontra em livraria nenhuma e você pode adquirir através de um link que aparece aí. Eu disponibilizo também um e-book, tanto de o efeito psíquico das cores, quanto de a física quântica na vida real. Disponibilizo esse e-book grátis, de graça, que também você pode adquirir clicando aí no devido link. Um abraço quântico para todos.